ChurchCom Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um episódio do ChurchCom Podcast. É o terceiro episódio dessa nova temporada que está comemorando mais um lançamento de um livro meu, o Azedou, a Comunicação Cristã, que você pode comprar por aqui nesse QR Code que está aparecendo aí na sua tela. É um livro que com certeza inspira, transpira a comunicação cristã e te provoca muitos pensamentos sobre como a gente pode tornar essa comunicação mais missional e alcançar mais pessoas para o reino de Deus. Eu sou Rodrigo Mota e hoje eu tenho o prazer de trazer um dos meus amigos mais próximos desse meio de comunicação, o cara talvez mais inquieto e mais criador de coisas ao mesmo tempo e agora, que é o Lucas Bezalel. Cara, um prazer te ter aqui novamente para conversar, prazer, e ser meu. provocado e me tirar da zona do conforto. Porque entrevistar você, eu tava falando agora aqui em casa, entrevistar você é a coisa mais difícil do mundo, porque você tem muito conteúdo e eu preciso começar a amarrar, trazer, e é o maior prazer conversar com você, é sempre gostoso pra caramba, tanto conversar nos inbox quanto no WhatsApp, mas conversar aqui nesses papos que a gente consegue se ver são mais legais. Com certeza. E, cara, seja muito bem-vindo. Eu queria que você começasse contando um pouquinho quem é essa múltipla face do Lucas Bezalel, para que a galera que não te conhece te conhecer e entender Legal. Um pouquinho de quem é o cara que... Eu nunca lembro o termo que você fala, que você usa, que é o cara que polímata. Tem múltiplas... Polímata, exatamente. Quem é o polímata, o Lucas Bezalel? Cara, primeiramente um prazer dizer que, poxa, tá aqui com você nessa terceira temporada. Admiro muito o seu trabalho, estava orando e nessa busca, assim, esse desejo, cara, para mim hoje é dia de comemorar, hoje é dia de happy hour, sei lá. Hoje é dia de alegria. Esse é o meu dia de comemorar. Exato. É um dia de poder celebrar que você está lançando esse livro, né, que é tão pertinente, tão relevante para a gente. Então, é um prazer, cara, sempre poder interagir com você aqui também. E prazer você que está ouvindo a gente nessa temporada. O Lucas Bezalel, ele é um cara meio neurodivergente, assim, um pouco de psicopata. Neurodivergente é sensacional, cara. Isso é muito bom. É, muito bom. Eu descobri recentemente que eu tenho super habilidades, né? Então, altas habilidades, na verdade, o termo correto. E um pouco de... O meu nível de TDAH também é altíssimo, assim. Então, eu acho que isso me torna bem inquieto como um ser humano. Então, eu estou sempre em busca de aprender, descobrir, redescobrir como fazer igreja, como ser igreja, como desenvolver pessoas, desenvolver líderes e termos lugares saudáveis onde as pessoas possam se desenvolver e crescer. Eu tenho descoberto que, na verdade, a minha maior busca de todas é ver as pessoas crescerem de verdade num lugar onde o ambiente é saudável. Então, a minha coceira, né, aquilo que me incomoda, aquilo que me tira da zona de conforto, é ver ambientes que são tóxicos, que não são saudáveis e lugares onde as pessoas não estão crescendo. Então, a complacência, a zona de conforto, as pessoas que não crescem, isso me indigna de alguma maneira, né? Onde tá todo mundo no mesmo senso de status quo, ninguém pensa, ninguém dialoga, ninguém conversa. E aí isso vai para todas as áreas da vida. Então, ao longo do tempo, eu fui tentando me descobrir na criatividade, na comunicação, no design, no vídeo, na polimatia, na escrita, e na agora bateria, na música. Na bateria, na música. Então, violão. a música, exatamente. E é até legal falar disso, porque, por exemplo, a música era o meu lugar onde poderia manifestar com arte essa crítica. Quando eu olho para as minhas letras musicais, era para poder manifestar essa crítica. Então, eu acho que eu estou chegando num tempo agora mais maduro para poder falar exatamente o que eu queria falar, que é a minha mensagem para o mundo, ou que é aquilo que eu posso contribuir para as pessoas, que é criar lugares mais saudáveis, que estão preparados para um futuro mais autêntico, mais original, que respeita a originalidade dos indivíduos e onde essas pessoas possam crescer, se desenvolver como pessoas, né? E isso no ambiente da igreja, no ambiente eclesiástico, que é sensacional. Eu acho que é o que Jesus fez, que é o que a gente pode fazer. Então, esse é o Lucas Bezalel. 5 livros aí também escritos,
livros de... Acho que o último lançamento agora está sendo bem legal, que é O Que Deus Gerou em Mim, baseado na paternidade da Ana Laura. E é um prazer, cara. Prazer estar aqui, prazer falar disso. Cara, aproveitando que você está falando sobre inquietação, sobre tentar fazer ambientes melhores, coisas melhores e mais criativas, eu estou fazendo sempre a primeira pergunta igual para todo mundo que vem aqui nessa temporada. Que é ouvir uma análise nua, crua, talvez até pouco menos espiritual, assim, para que a gente consiga ter uma análise fria. E aí estou tentando trazer um pouco do mood do livro, né, que fala de uma versão bem eclesiástica, assim, né? O Eclesiastes é feito quando Salomão tá cansado de tudo e a única coisa que prende ele na vida é a fé dele, né? A única coisa que ele consegue se conectar, mas o resto todo já deu para ele, assim, já conquistou tudo, já fez tudo, já tá bom para tudo e ao mesmo tempo ele tá vendo que tá tudo ruim, né, ao redor dele. E é claro que eu não quero contaminar a tua resposta, mas é só para poder exemplificar o que eu gostaria de ouvir, assim, eu acho que a galera também aqui quer ouvir, que é quando a gente fala real mesmo, né? Porque muitas vezes a gente põe as postagens mais no campo do ensino, no campo do encorajamento em algum momento, e às vezes a gente não faz as análises que precisam ser feitas, que a gente muitas vezes deixa para salas pastorais, quando a gente faz consultoria e tal, e ali a gente consegue falar um pouco mais o que a gente está vendo, a real. E eu queria ouvir aqui, o podcast é um ambiente que a gente acha que é mais seguro até, né? Ele não vai voar tanto e a gente aqui consegue discutir com gente da comunicação, como a gente da comunicação também está vendo o que é essa comunicação cristã que está sendo feita hoje aqui no Brasil, principalmente. Legal, ótimo, ótimo. Eu tenho visto que o nosso nível de mediocridade concernente ao trabalho que fazemos como comunicadores cristãos, desenvolvimento de comunicação, efetividade dessa comunicação na prática, ela vem de uma raiz que é uma misericórdia excessiva praticada pela liderança com base no que se espera de um comunicador cristão. Mas não só o que se espera de um comunicador cristão, mas como o que se espera de qualquer pessoa que lidera uma igreja. Então eu tenho dito para os pastores que a misericórdia ela não pode ser uma corda que mantém escravos morrendo de fome. Misericórdia não pode ser excessiva a ponto de deixar alguém desnutrido. Eu vou tentar explicar essa analogia. Mas aí você está colocando no ponto de vista de estar tornando todo mundo um pouco mais preguiçoso? Esse é o ponto ou não? Isso. O ponto é aceitar a mediocridade e aceitar um nível aquém do que seria excelente, aquém do que seria a nível de impacto, né? Então, por exemplo, eu pergunto para líderes de comunicação, qual é a missão da comunicação? Aí, cara, a grande maioria acerta. A grande maioria pensa, tem ali ruídos, mas ele chega lá. Você provoca um pouco e lá dentro tá essa missão. Cara, comunicar Jesus, é trazer o evangelho e tudo mais. Aí eu pergunto, tá, mas de tudo isso que vocês estão fazendo, quanto de tudo que vocês estão fazendo é comunicação? Quanto do que vocês estão fazendo está impactando, né, nessa missão que vocês acabaram de me falar? Aí eles, caraca, nada, ou 8%, ou 1%, nada do que a gente está fazendo está trazendo isso. Então perceba, nós estamos uma igreja viciada em eventos, uma igreja viciada em franquear modelo de branding rápido, de marca rápida. A gente meio que acertou uma receita de bolo prática de modelo church, sem Steve Seeker, né? Que é Hillsong Bethel Elevation. A gente faz um time estético de louvor que é vendável, a gente cria um tipo de música e estética visual que a galera se agrada, meio que millennial e tal, conecta com as igrejas da gringa e traz uma comunicação disso. Faz 3, 4 eventos com um cantor cristão, com um pregador hypado, e aí faz um evento, e aí a pergunta é, quanto desse evento gerou discípulos de Jesus? Então, na maioria das vezes, poucos. Na maioria das vezes, na verdade, a comunicação não tem nem esses dados. Na maioria das vezes, na verdade, a equipe de discipulado nem interagiu com a equipe de comunicação. A equipe de visitantes, de integração, de comunicação, nem interagiu com essa galera.
Então, assim, eu tenho percebido profundamente esse problema. Nós ainda temos péssima interação, péssima segurança, o clima da igreja é um clima inseguro, e por ser um clima inseguro, as pessoas não interagem entre si, elas não se desenvolvem entre si e não criam uma comunicação aberta, abrangente, de conexão entre os departamentos. Então, cada departamento fala consigo mesmo. O Ministério de Comunicação ainda não está interagindo com os pastores a nível estratégico como deveria. Então, a gente tem esse problemão surgindo, que é o time de comunicação não agindo como um time estratégico, que faz parte da igreja, que deve interagir com a igreja, que deve interagir lá na ponta final da estratégia com o pastor, do que a gente quer de visão eclesiástica nesse ano. Então, eu vejo todos esses gaps. Só que, para mim, a raiz desse gap não é o líder da comunicação. Para mim, a raiz desse gap é um pastor que aceita a mediocridade, ele é complacente e ele aceita um nível medíocre. Então, o Craig Rochelle diz que nossa cultura é a combinação do que nós criamos e do que nós permitimos. Então, nós temos uma cultura de permissividade no Brasil. É permitido que o líder de comunicação trabalhe de qualquer jeito. É permitido que não tenha planejamento. É permitido que não seja organizado. E quando é organizado, ou melhor, quando abre esse espaço para organizar, na verdade, você abre espaço para também confrontar outras desorganizações do próprio pastor, da própria liderança. Então, hoje à tarde, um pastor me ligou para encerrar essa primeira pergunta e essa primeira resposta. Um pastor me ligou e a gente estava interagindo sobre consultoria e ele agradecendo sobre o trabalho e ele disse: Lucas, você arrumou um pepino para minha cabeça porque você fez uma reunião com a minha comunicação e eles me cobraram, cara, tema do sermão antecipado, um monte de coisa antecipada, e você resolveu um elefante na sala que eu não queria resolver, porque era a minha desorganização, era eu bagunçado, e eu estava provocando uma comunicação bagunçada porque eu sou um pastor bagunçado. Cara, eu falei, cara, sensacional. Aí eu falei para ele, eu preciso de um vídeo que você fale isso, porque a gente tem inúmeros casos no Brasil desse mesmo problema. E aí talvez a resposta é que eu parei de trabalhar atendendo líderes de comunicação e criando comunicação no Instagram para líderes de comunicação e comecei a falar com pastores exatamente por esse problema. Porque eu estava cansado de ver líderes de comunicação chorando, com burnout, depressivos, passando problemas emocionais, sacrificando a família para poder servir um pastor desorganizado, complacente e com esses problemas de permissividade a nível de mediocridade. E ele com boas ideias, só que sem orçamento, com boas ideias, só que sem fazer parte do estratégico da igreja, onde o pastor vê ele como um carinha de operador de mídia e não como uma peça estratégica que vai fazer o discipulado da igreja ser evidenciado, que vai fazer a maturidade crescer. Então eu falei, vou parar de falar com o comunicador e vou falar com o decisor e vou tentar mudar a cabeça do decisor para que os comunicadores tenham espaço e voz, né, de alguma maneira. Então tem sido isso. Cara, é muito legal você ter colocado esse ponto, porque na verdade é a grande dor e todo mundo. Acho que você usou a expressão certa do elefante na sala, né? Ninguém quer confrontar o pastor, né? E a gente, quando entra terceirizado nessa história, fica muito mais fácil de apontar os dedos e acaba não tendo aquela coisa, eu vou perder a cobertura espiritual, vou brigar com o pastor vai ficar bravo comigo, vai me botar no banco, né? Acho que tem um pouco disso. Mas eu queria voltar num papo que a gente teve em alguns dos podcasts que a gente gravou, e aí, cara, já nem vou lembrar, porque a gente já gravou vários juntos, quando a gente discutia as histórias de pastores e de cases americanos, né? Porque acho que boa parte dessa desorganização do pastor está no cansaço do pastor. Porque o pastor brasileiro, ele acaba sendo, sei tudo lá, o polímata, né, da igreja. Assim. O cara faz tudo, o cara arruma a cadeira, o cara pensa do sermão, o cara é o cara que paga as contas, ele é o cara também que precisa captar a grana quando a grana não tá fechando, ele vai lá fazer o velório, ao mesmo tempo ele tem que ir lá no aniversário da criança, porque o diácono chamou e convidou, etc. O cara é um cara sem vida no final das contas e obviamente que um cara que não consegue viver organizadamente, não tem uma agenda para ele, obviamente ele não vai conseguir ter tempo hábil para planejar, ter tempo hábil para respirar, ter tempo hábil para, acho que até para refletir se ele está sendo bom em alguma dessas tarefas. No final das contas, eu acho que ele é o primeiro
meia boca da história, né? Ele é o primeiro complacente, para ser mais bonito na palavra, como você usou aí também. E aí eu lembro de um case que eu acho que eu te falei, de Nashville, que uma igreja de 20 mil pessoas, chegou a quase fechar as portas, até que teve uma intervenção de um time de diáconos lá, que obrigou o pastor a ter uma função só. A função dele era fazer sermão de domingo e pastorear a equipe de pastores. Mais nada. Né? E aí, obviamente, que beleza, você vai deixar o resto todo como? Vamos botar um pastor executivo, você vai ter o pastor daqui, o pastor dali, o pastor de cada função, definir claramente quais são os ministérios e quais são, de fato, os objetivos primários da igreja para que a gente invista mais tempo nisso. E aí a igreja voltou para 40 mil pessoas, né, ao longo desse processo. Me conta aí, você está trabalhando dentro de igreja, eu imagino que você tem alguns cases nesse sentido de organização, porque aí a gente começa a inspirar esses pastores de fato a parar e refletir, saca? Porque eu imagino que esses caras não têm tempo. Eu imagino não, já dei muita consultoria, muito mais focado na comunicação para pastor, e no final das contas, entre muitas vezes, a gente desmarcou reunião, porque o cara estava fazendo outra coisa, ele não tinha foco, ele estava conversando e no celular, resolvendo algum BO da igreja. Então você passou por isso, traz pra gente um pouco dessa... Como organizar, de fato. Como... Legal. Vamos começar do começo, né? Eu acredito que essa organização ela surge a partir da autogestão de si mesmo. Acho que a gente precisa partir do autogoverno. Então, quando um líder ele faz uma boa gestão de si mesmo, e essa gestão, eu estou falando gestão interior mesmo, gestão das emoções. Quando esse líder ele começa a trabalhar na gestão das suas próprias emoções, de quem ele é, reconhecer essas emoções, reconhecer essas limitações de quem ele é, isso vai gerando nele princípios de disciplina, de organização, de gestão do tempo, de não autossabotagem, né, de identidade, que vai fazendo, cara, peraí, aqui eu tô me sabotando, aqui eu tô desrespeitando a mim mesmo, aqui eu tô me matando praticamente, né? Então, eu vou partir desse pressuposto, inclusive eu tenho lido muito sobre isso, a minha literatura ela foi mudando ao longo do tempo, e agora tenho lido ainda mais sobre comportamento humano, inteligência emocional, porque eu tenho lidado com pastores caóticos que precisam de auxílio nisso. Eu tenho até repensado, né, possibilidades de estudar psicologia, psiquiatria, possibilidades de estudar sobre formação de terapeuta. Já tenho olhado para esse lugar porque eu tenho visto muitos pastores caóticos nisso. Um caso, por exemplo, de um pastor em São Paulo, uma igreja riquíssima, uma estrutura de dar inveja em qualquer pastor do Brasil. Cara, só para você ter noção, essa igreja ela tem mais de 50 anos de existência, ela, poxa, galeria, capacidade para 1.500, quase 2.000 pessoas, escola educacional do ensino fundamental básico até o ensino médio na frente da igreja, ela tem um prédio que recebe missionários para ficarem dormindo lá gratuitamente, ela tem um prédio com vários apartamentos para receber essas pessoas, um elevador e um outro prédio com 6 andares e salas multiuso para ministérios e tal. Então, imagina uma estrutura completa de uma igreja nesse sentido. Aí o pastor marcou um treinamento de liderança, eu cheguei lá para fazer esse treinamento. Quando eu cheguei, achei estranho, porque já estava perto do horário e não tinha ninguém. Cara, que estranho, né? O cara desmarcou e não falou para mim. Ou eu vim na data errada, era bem possível também. Cheguei lá, do jeito que eu tô louco com o TDAH aqui, vim na data errada. E aí saí de Jundiaí, fui até lá, na região de Osasco, ali de São Paulo. Cheguei ali, cara, liguei para a secretária, falou, não, ele tá aí, ele tá no 6º andar, ele vai descer aí e vai te receber. Falei, cara, eu não fiz nada de errado, né? Alguma coisa aconteceu e ele vai me falar. Aí fomos na sala dele, lá no 6º andar, e ele não falou nada, só me cumprimentou, chegou na sala, ele trancou a sala. E aí ali ele desabou. Falou, Lucas, eu cancelei o treinamento. Eu sou presidente dessa igreja. E o cara grisalho, meu. O que eu tenho de vida, o cara tem de ministério. O cara dobro da minha idade. E aí ele falou, eu vou chegar no domingo e eu vou me demitir, tipo, eu vou falar para toda igreja que essa igreja não tem mais presidente, que eu não sou mais o presidente, e acabou para mim.
Quando eu olho para aquele cenário, eu já sabia de algumas coisas, por exemplo, 3 filhos adolescentes fora da igreja. A esposa mais para lá do que para cá. E o cara, eu comecei a fazer algumas perguntas estratégicas que eu faço consultoria, fui tentando entender ele, falei, cara, que dia que você descansa? Aí ele, não tem o dia de descanso. Falei, cara, mas e domingo? Domingo tu sai daqui no domingo pela manhã, vai, almoça com a tua esposa, fica com a tua família. Não, domingo ele sai, cara, cumprimenta todo mundo, os membros que ele lembra de cabeça que não estão no culto, ele vai visitar. Olha a loucura, o cara frenético por resultado, frenético para ver gente ali. Então, aí eu falei, cara, mas e depois? Cara, depois eu vou fazer alguma ação social, vou tentar entregar uma cesta básica, vou tentar ver a galera e tal. Aí de noite eu já tô voltando para a igreja. Então, assim, de domingo a domingo, o cara não tinha dia de descanso. Sábado, domingo. E ele tentava encontrar. Então, esse é o perfil workaholic crente, né? O cara, ele se viciou naquela entrega e ele meio que assumiu esse papel de Deus. A Bíblia diz, né? O apóstolo Paulo fala, Apolo plantou, desculpa, né? Paulo plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento? Eu amo esse texto. Quem dá o crescimento é Deus. E a gente chegou num parâmetro, Rodrigo, que muitos pastores assumiram para si o crescimento. Cara, quem dá o crescimento sou eu. Eu vou fazer essa parada acontecer. Nem e que tem eu o faça lado bom chover. e o lado ruim, né? Porque tem o lado do ego também, que é o pior lado, né? Que aí o cara faz crescer Ex mesmo, mas infla o ego lá no talo, né? Exatamente. Até ele começar a andar com cajado, se vestir de semideus, colocar um trono no púlpito. Então a Andar gente... de Flintstones e Ferrari, né? Exatamente. Então a gente começou a ter isso. Eu quero contar esse testemunho desse case, por exemplo. Eu fiz um teste com ele, que é um teste de índice de burnout. Inclusive, gostaria de indicar para todo pastor e líder que está ouvindo a gente o livro do meu amigo Thiago Matos, né? Chamado Burnout. Acho que é um livro que a gente precisa ler como líder. E aí, o teste é o seguinte: se você tira 45 a 47, você tem um alto índice de estresse. Se você tira de 47 a 51, você está com tentativa de suicídio. Tipo assim, é o nível mais caótico. Esse pastor tirou 51, tipo, ele gabaritou o teste. Boa ideia. Eu olhei, eu olhei para o rosto dele e falei, pastor, eu falei para ele, eu estou me sentindo desconfortável daquilo que eu preciso te falar. Fui bem transparente. Porque o senhor é um cara mais velho, mais maduro, e eu não estou entendendo muito bem esse cenário aqui que a gente está. Se você quer que eu te aconselhe, se você quer que eu te confronte. Aí eu fiz algumas perguntas para entender até onde eu poderia ir, né? Um alinhamento de expectativa, o que ele queria de mim, se ele queria um teste, o que ele queria. Ele falou, cara, eu quero que você confronte, quero que você fale o que você achar que deve me falar. E ele falou, rasga o verbo. Eu lembro que ele falou isso, rasga o verbo, fala tudo, porque Deus te colocou aqui agora e é você que vai ser usado para falar isso para mim. Eu falei, cara, então a bola tá comigo e eu vou falar. E aí eu lembro que eu fiquei uns 20 Revela, minutos. Senhor. Eu lembro que eu fiquei uns 20 minutos, meu, mas assim, rasgando. Um beijo, pastor. Você sabe que é você se você estiver escutando esse podcast. Cara, e aí eu fiquei uns 20 minutos rasgando tudo. Falei, cara, tu tá perdendo teus filhos, tu tá perdendo a sua esposa. Você tá perdendo até a sua salvação desse jeito que você tá vivendo. É um momento de você pregar sobre descanso. E outra, você tá discipulando todos os seus pastores dessa igreja e os seminaristas que estão andando com você nesse despenhadeiro abaixo, cara. Todo mundo vai morrer com você. Não é só você, é a igreja inteira. Porque você está criando essa cultura de vício em trabalho. Você vai sair com a sua família, vai provocar umas férias, e eu não quero saber, cara. É isso que você tem que fazer. E você não vai desistir da presidência dessa igreja. Deus te colocou nesse lugar, tirou um outro grande pastor que estava aqui, mas eu quero ouvir notícias sobre isso, e beleza. Cara, choramos juntos, orei por ele, foi muito legal. Ele foi muito humilde de me ouvir, eu sendo um cara muito novo também, que não tinha nem o tempo que ele tem de plantador de igreja. Eu saí, cara, voltei para Jundiaí, passou uns 3 meses, na época eu morava em Jundiaí ainda, passou uns 3 meses, eu liguei lá para saber como ele estava. Lembrei, falei, cara, e aquele pastor que eu atendo, como é que ele tá? Liguei, a secretária atendeu. Falei, pô, cadê tal pastor? Em respeito, não vou citar o nome. Cadê tal pastor? E aí ela falou, ele não tá aqui. Ele tirou férias com a família. Cara, na hora, assim, eu me emocionei. E agora, o que é mais lindo dessa igreja é que eles têm um novo pastor de jovens lá. Os filhos dos pastores que estavam operando naquela fase de ativismo religioso estão voltando para a igreja. Os filhos dele voltaram, cara. Olha, e eu acho que isso é muito legal, porque o meu pastor aqui de Goiânia fala uma parada muito massa. Ele fala que o maior pregador não é o cara que tem muitos seguidores,
muitos likes, e é o cara badalado na internet, o maior dos views do YouTube e que arrasta multidões. Ele falou que o maior pregador é aquele que consegue arrastar a sua família para dentro da arca. Não, E aí, porque, parafraseando Noé, né? e a gente tem a piadinha, né, do filho do pastor sempre é o pior da fila, né? Isso não é de Exatamente. agora, né? Isso não é de Não é agora. de agora, não é de agora. Então, eu acho que esse é um dos cases, cara, um dos exemplos que a gente tem visto de pastores que estão assim. Por outro lado, eu também tenho visto um olhar assim esperançoso para os pastores. Tenho visto muitos pastores buscando terapia, buscando se cuidar, buscando cuidado. Embora a gente ainda tenha um longo trabalho árduo a ser feito, me parece que há menos preconceito do que talvez há 5 anos atrás a respeito desse assunto e pastores buscando isso. Agora, para mim, um ponto que talvez, igual você falou, embora seja uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim, eu acho que isso também pode ser um ponto, porque ao mesmo tempo que psicologia, terapia, essas coisas têm um lugar na igreja, a gente vê adentrando na igreja um ambiente onde o humanismo, né, e a psicologia pela psicologia, o comportamento pelo comportamento é a única resposta da sociedade. E aí você se distancia de Cristo, do evangelho, da renúncia, dos princípios elementares da fé, e você se aproxima a Pablo Marçal, coach, desenvolvimento pessoal, aonde tudo isso é a única resposta, né? Você ter uma alta performance e ser inteligente emocional, quando na verdade você precisa se arrepender dos seus pecados. Então tem muita igreja que essa mensagem ela foi eliminada, né? Queria pegar esse ponto aí, que eu acho que é importante a gente explorar. Legal, contamos casos bem possíveis, que eu acho que a gente abrangeu aqui talvez 80, 90% das igrejas e de todos os tamanhos com essas duas histórias que a gente contou aqui e apontamos alguns caminhos. E aí eu quero relacionar o que você falou tudo agora, acho que sobre o caos do pastor e o pastor como ser humano aí, mas quero juntar a comunicação nessa história e ir jogando pro lado ruim, né? Isso que você acabou de para emendar bem no que você falou aí dos pastores coach, os pastores estrela, tal. Hoje a comunicação do cristão que mais tem sucesso, né, ou que mais alcança as pessoas, ou que mais impacta as pessoas, talvez essa seja a melhor palavra, é a dessa turma. É a turma do sucesso, é a turma do coach, é a turma que está na política, é a turma que incentiva a barganha com Deus, é a turma que inclusive se coloca no lugar de Deus e fala que Deus é um mero serviçal para conquistar as coisas. E essa é a comunicação que nos forma hoje, né? E aí eu sempre falo, quando eu tô fazendo texto, vídeo, etc., o que mais me irrita é perder uns 10, 5 minutos, 5, 10 minutos, explicando qual crente eu não sou. Porque a percepção do crente, e o crente hoje virou um termo ruim, né? As pessoas estão trocando crente por cristão quando elas querem melhorar um pouco a sua postura. Eu queria ouvir de você o que é tão ruim a longo prazo ou nessa construção de imagem. Aí tô falando talvez até de branding, né? Que é outra área que você fala bem. O que é ruim nessa formação dessa imagem que a gente está construindo como povo evangélico? E está muito estruturada nessa galera. E talvez agora tenha surgido um fenômeno aí também secundário, que é a dos profetas digitais, né? Que é aquela galera da turma da oração do TikTok e tal. Eu vejo essa galera muito nesse lugar aqui também, né? Que tá falando de programação neurolinguística, né? Que determina, que fala línguas, e eu sei que você não tem problema nenhum com os dons espirituais quando eles são legítimos, mas a gente claramente vê que isso aqui não é também, né? Tá longe de ser. Sim. Então me fala aí qual que é o que a gente está construindo do ponto de vista de imagem do cristão brasileiro, principalmente. Nem preciso explorar muito mais do que aqui, mas a gente está construindo que imagem, o que a gente está construindo a longo prazo e talvez quais são as penalidades que teremos quando a gente precisar refazer esse branding do crente. Muito bom. Eu acho que primeiro a gente deve olhar para a história e para a cultura. O Brasil ele vem carregado de uma influência da mística, ele vem carregado de uma influência dos verdadeiros Moisés, né? Se a gente olha para a década de 90 e 80, os caras que eram
os da mídia de massa, você pega Davi Miranda, Deus e Amor, Manuel de Mello, Brasil para Cristo, Morre Cirulo, que não era brasileiro, mas morava aqui no estádio do Morumbi fazendo Fábio. conferência. Caio Fábio. Você tem esse movimento. E aí a gente poderia até separar esses arquétipos de um arquétipo, por exemplo, que na mesma época estava criando um trabalho excelente, equilibrado e muito maduro, e que, cara, até hoje reverbera, mas que não tinha essa mídia de massa. A gente pode pegar Russell Shedd. Caraca, Russell Shedd, ele basicamente participou e interagiu basicamente no meio dessa comunicação toda, dando aula, treinando plantador, treinando líderes, treinando pastores. Foi pastor do meu pai, foi líder do meu pai, foi tipo um professor para ele. Tem um livro lá na biblioteca do meu pai com dedicatória do Russell Shedd, que era um cara que não era o cara da mídia de massa, né? Mas não formou talvez todos os pastores reformados, né? Que estão aí hoje liderando a igreja. Exatamente. Se a gente fosse pegar toda essa vanguarda de baby boomers, deixa eu pegar a geração dos nossos pais aqui, que hoje estão com 50, 60, cara, essa galera, quando eles olham para trás e lembram desses pastores equilibrados, o nome do Russell Shedd está lá, né? Então, que é esse arquétipo de equilíbrio e tudo mais. Agora, isso não vendia nem na época, e parece que nem hoje também não. A gente está muito próximo à ideia de sempre adotar um novo Moisés. Sempre adotar uma nova figura que fala por todos. Uma nova figura que fala por todos. Agora, o que eu percebo dessa construção grande pai, maléfica, né? O grande pai. Política também é assim. Exatamente. Aí, para mim, da onde que vem essa raiz no sentido de um problema geral, assim? Eu não queria apontar culpados, mas pensar nessa construção que a gente está fazendo. Primeiro, os nossos grupos de relacionamento de pastores que acabam gerando um certo resultado, elas começam a ser reuniões e grupos segregadores. Se tornam guetos ministeriais. Você pega, por exemplo, movimentos como... caraca, será que eu vou falar isso mesmo? Mas vamos lá, vamos ter que falar, e aqui é o lugar, eu acho que é a opinião. Segura essa bucha aí depois. Depois a gente faz um trampo de assessoria de imprensa para tirar sua crise. Eu vou primeiro honrar, eu respeito muito o trabalho do Elias Dantas, eu acho que ele é um cara sensacional, eu admiro muito ele, a gente já interagiu algumas vezes. Ele é o líder hoje do Global Kingdom Network Partnerships, né, que é o GKPN, conhecido no Brasil. Cara, o GKPN tem uma regra, que só entra no grupo do GKPN quem tem mais de 5 mil membros e por indicação. Então, nesse primeiro parâmetro, você estabelece que essa é uma tábua redonda. De sucesso, né? Exatamente. Você estabelece que essa é uma cúpula, tábua redonda dos pastores medievais que deram esse resultado. E os outros, cara? E os outros que não deram esse resultado? Eles não podem ter acesso a isso? Eles não podem ter acesso a esse padrão? E por que não? É porque eles não são relevantes? É porque eles não estão impactando? Então, eu tenho essas perguntas dentro de mim. Eu olho para a Rede Inspire, do pastor Carlito Paes, sensacional o trabalho que eles fazem, tentando trazer uma nova visão para igrejas que estão fechadas no seu pragmatismo, fechadas nas suas visões. O pastor Carlito Paes é um dos únicos caras que tem também importado com excelência conteúdo lá de fora, trazendo para cá. Mas, de novo, tem uma precificação, é uma rede de assinatura, e você tem que entrar na metodologia daquilo que eles estão desenvolvendo ali. Então, eu percebo que no chão de fábrica, a maioria está sofrendo sem conseguir comprar esse acesso, sem ter esse acesso. E essa própria cultura de celebridade é provocada por esses também próprios pastores, porque não há esse relacionamento mútuo. Não são todos, mas muitos deles não conseguem se abrir. E talvez eu entenda, o cara não tem tempo, o cara gerencia uma igreja de 10 mil pessoas, como que ele vai ter tempo para lidar com pastores menores que ele, né? E talvez muitos deles justifiquem esse pensamento, dizendo, cara, mas eu faço iniciativas, eu tenho uma rede de plantadores de igreja aqui, eu estou fornecendo ideias. Mas a verdade é que a gente pouco se relaciona, pouco se desenvolve. E um pastor falou para mim uma parada e eu achei sensacional. Eu acho que ela resume um pouco disso, e eu termino falando desse arquétipo.
Ele disse o seguinte: Lucas, eu sei porque você não estourou no Brasil. Porque todo pastor que descobre você, ele te esconde. Pensando o seguinte, cara, ninguém pode descobrir sei lá, essa caixinha aqui com a galinha de ovos de ouro, né? Eu preciso guardar isso porque só eu tenho a metodologia certa, só eu tenho o segredo certo, e eu preciso guardar isso aqui como se as outras igrejas fossem concorrentes e eu precisasse dar esse resultado. Então, voltando para a imagem, eu acho que a imagem da comunicação que nós estamos gerando é um arquétipo de herói. O problema é que esse herói, se um bom calvinista estivesse aqui, né, é alguém totalmente depravado em si mesmo, que precisa de um salvador. Esse herói, ele é falho, vai errar. Esse pastor vai errar, cara. Esse pastor vai falhar. Talvez vai falhar com a esposa, talvez vai falhar com ele mesmo. Talvez ele vai falhar com sua membresia. Ninguém é um semideus, cara. Então, eu acho que a imagem que a gente está criando é de um herói que vai salvar a igreja. Então, por vezes, isso esteve na mão de poucos pastores e agora está na mão desses profetas místicos de TikTok. A gente tem um cara, por exemplo, que ele fala o seguinte: eu vou para outros planetas. Cara, é o que chegou o anjo atrás de mim, né? É o mesmo. Eu acho que é o mesmo, tal. E para mim ele é o campeão de heresias, cara. Ele conseguiu ganhar o Guinness Record de todos os pastores do Brasil, de todas as eras. Ele é simplesmente o paciente do CAPS atual que está solto por aí. E o louco é o seguinte: o Brasil gosta disso. Eu sempre brinco com o tal do Joma, né? O Joma que virou candidato a vereador no Rio de Janeiro. Aí você pega a ficha do Joma, ele se coloca como gênero feminino e é o pastor Joma. Então, exatamente. E me parece que o Brasil gosta disso. As pessoas das regiões interioranas, ou até mesmo de uma capital, esse cara, por exemplo, das heresias que eu falei, ele é daqui de Goiânia, né? E ele tá aí, cara, ele tem uma igreja, entre aspas, uma igreja, e tá lotada. A galera vai lá para ouvir ele, para tentar descobrir a próxima fórmula de sucesso, a próxima coisa que vai dar certo. Eu acredito até que se algum pastor do Brasil que tiver mais de 1 milhão de seguidores lançar um tigrinho crente, uma Blaze gospel, esses caras todo mundo vai jogar. Todo mundo vai fazer. A Vitória Souza já divulgou já o tigrinho. Então, a nossa profeta do iPhone. Pois é. Eu vi 2 casos interessantes que eu acho que é legal a gente falar de narrativa, de comunicação aqui, de 2 pastores que sempre pregam a verdade, são pastores mais da linha reformada. E um desses pastores perdeu o perfil dele das redes sociais por conta de golpe, né, das redes. A galera pegou o perfil dele e falou: faz um pix aqui tal, eu sou pastor tal, descobri tal iniciativa, você faz um pix para mim, eu te devolvo o dobro, né? Aquela antiga pegadinha. Cara, todo mundo que segue ele foi lá, fez o pix e tal. E aí ele recuperou o perfil, ele fez uma avaliação que as pessoas deram de pix para aquela conta falsa mais de 180 mil reais em menos de 24 horas. Aí ele perguntou: cara, engraçado, eu pedi para vocês me ajudarem aqui em Porto Alegre para reconstruir casas na época da enchente. Eu pedi para vocês me ajudarem a plantar igrejas. Eu pedi para vocês para a gente ajudar as pessoas que estão com fome, mandar missionário para a Ásia, e vocês não deram R$1. Mas para alimentar a ganância de vocês, o ídolo de vocês, que é o dinheiro, vocês perderam muito dinheiro. E aí é muito interessante a live que ele faz, que ele fala: bem feito. Bem feito porque vocês merecem isso que vocês tiveram. Porque vocês alimentaram essa ganância por mais dinheiro, por mais recurso. Né? Uma pena, óbvio, uma pena que as pessoas perderam dinheiro. Mas quando a gente percebe, é esse tipo de narrativa que está dando certo. É o pastor que fala: me dá um Pix e eu te dou o seu CPF e falo que você vai ganhar um carro amanhã. Cara, você colocou algumas coisas falando sobre o futuro e alguns highlights na sua resposta, e eu lembro que eu já escrevi algumas coisas sobre isso, falei já algumas coisas que me parece que a igreja do futuro, principalmente quando a gente olha sobre o futuro de profissões, excesso de desemprego, que é o que deve gerar ao longo dos próximos anos ou décadas aí, que a gente está criando hoje já uma igreja que vai suprir essa necessidade de ocupação de tempo das pessoas.
e aí parte por conta do tempo mesmo que vai estar colocado pela falta de trabalho, e parte pelo aquele lance da cabeça, do ócio da cabeça, né? Oficina do diabo, e o cara vai para a igreja para tentar desopilar, tentar achar uma salvação, tentar achar o místico que vai transformar a vida dele e tal. E parece que isso está muito ligado nessa igreja de hoje, desses pastores mágicos, dos pastores super, dos CEOs de igreja, que acabam fazendo suas redes de igreja e a cada vez mais se colocando, né, um estágio a mais no palco. Como que você vê o futuro do que temos hoje e qual que é esse roadmap, principalmente dessa igreja que não é muito bíblica ou cristocêntrica, né? Muito egocêntrica, né? Na figura do pastor, na figura dos templos lotados, tal. Como que você imagina esse futuro? Legal. Eu imagino que vai ser um grande episódio de Scooby-Doo. Eu vou explicar isso. Vai ser um grande episódio de. O Scooby-Doo é muito interessante porque ele tem uma narrativa humorística em quase todos os episódios que meio que o vilão não era tudo aquilo, né? O vilão místico às vezes era a própria pessoa que estava perseguindo. Era a Então, sombra, né? Era a sombra. era sombra, é. Eu lembro de um episódio que, na verdade, o vilão era o próprio Scooby-Doo, tipo assim, que ele que tava zoando com a galera, assim. Então, eu acho que a gente vai viver uma época gigantesca de desmascarar os falsos pastores e os falsos líderes. A gente já está vivendo isso, mas isso vai ser a um nível absurdo. Eu acho que a gente vai viver uma cultura de muito espanto, e no meio desse espanto todo, vamos precisar de pastores saudáveis, de igrejas que vão ser torres e refúgios. O que eu imagino? Que, cara, no meio desse campo que está acontecendo a guerra, a loucura, a galera se matando e essas igrejas místicas, vai ter essas coisas sendo desmascaradas, né? Olha, isso aqui, na verdade, que era o herói, na verdade é o vilão. Isso que estava acontecendo aqui, na verdade, estava te maltratando, te machucando. E o que teremos? Um grande acúmulo de pessoas, multidões de gente ferida. Buscando agora por lugar Já saudável. temos, né, no censo, no IBGE, saiu que a maior comunidade evangélica no Brasil é o desigrejado, porque É o já é desigrejado. reflexo disso, né? Já é reflexo. Então, o que a gente vai ter? Para mim, nós teremos cada vez mais grandes torres refúgio que vão estar afastadas desses grandes holofotes e que vão estar construindo comunidades saudáveis, mais cristocêntricas e mais distantes disso. Só que no meio de tudo isso, vai ser muito difícil, muito desafiador, porque vamos precisar criar o que eu achei maravilhoso, e a gente pode citar esse case, Bill Hybels sai da liderança da Willow Creek, porque foi pego lá com abuso de poder e todas as coisas. E o que eles criam? Cara, achei sensacional. Comitê de ética, de etnia, de saúde, Governança, sabe? né? De governança, exatamente. E esse comitê tá lá para trabalhar tudo, cara. Desde a ideia de integração de PCD na igreja até a ética de comunicação não violenta entre a liderança. Achei sensacional. Então, para mim, o futuro é esse. O futuro é onde, no meio de tudo, a gente vai ter muito espanto, e no meio de muito espanto, teremos muitas pessoas doentes por conta de todo esse espanto, tudo que foi causado, e vamos precisar dessa cultura de lugares refúgio que vão estar sendo construídos. Eu tenho dito que os pastores vão precisar se preparar num ambiente também descentralizado, e é por isso que, na minha visão, a microigreja ela vai florescer. Microigreja, a gente pega o Francis Chan nos Estados Unidos, saindo de uma mega igreja, indo para uma micro church. Cara, o futuro é esse. Tem uma história que um pastor brasileiro fez uma viagem para a gringa, aquelas tours que a galera faz, né? Vou pegar 10 grandes pastores no Brasil, vou para a gringa e visitar grandes igrejas. E eles estavam em uma igreja no Canadá, acho que é em Vancouver, e é uma baita de uma mega estrutura, só que estava toda vazia. E aí o cara que estava apresentando falou: vocês estão vendo tudo isso aqui? Quadra de basquete, quadra poliesportiva, toda essa estrutura de igreja? Legal, né? Vocês acham isso sensacional. A gente está distribuindo isso para a comunidade. E o que a igreja está fazendo? Cara, a igreja está se reunindo em casa. Então, hoje a gente é uma igreja que, uma vez por semestre, se reúne em uma grande concentração para comunicar a visão, o evangelho. Mas a igreja mesmo, ela está de casa em casa. E daí diz que esses pastores se espantaram, falaram: caraca, né?
isso não vai chegar no Brasil. Na minha visão, vai, e já está chegando, e a gente vai ter cada vez mais esse movimento de microchurch. E aí eu quero lançar até uma palavra, se você me permite, uma palavra de encorajamento para você que é plantador de igreja e que aguentou me ouvir. Na verdade, eu ia falar para considerações finais, então acho que tá no lugar. Vai lá, vai lá. Tá no lugar. Palavras de encorajamento. Não, palavras de encorajamento é bom para esse finaleiro aqui de podcast. Muito bom. Eu queria encorajar você que é plantador de igreja, você que é pastor, líder de ministério, líder de departamento, você que é comunicador cristão, a entender que talvez você olhe para a sua igreja e você é uma igreja de 50 pessoas que está reunindo numa casa. Cara, eu queria que você louvasse a Deus, queria que você se alegrasse. Porque você não sabe que provavelmente você está vivendo o futuro da igreja. Provavelmente você está vivendo o ambiente mais saudável possível que você deveria estar. Então, às vezes a gente fica se frustrando como líder de comunicação. Caraca, eu não tenho um grande telão de LED, eu não tenho um púlpito gigantesco, eu não tenho uma Sony Alpha 2, 3S aqui, eu não tenho uma estrutura gigantesca de transmissão ao vivo. Mas, cara, talvez naquela fotinha que tu tira do iPhone, daquele ambiente de mesa que tá cheio de pecadores, gente que tá se redimindo no evangelho, gente que tá comendo com vocês na mesa, restituindo o filho pródigo ao lugar da mesa, um ambiente de casa, onde tem comida, bebida e tem Jesus. Talvez esse é o ambiente mais saudável que você deveria estar. Então, eu acho que esse é o futuro. E aí a minha mensagem para todos é: valorize o lugar da mesa. A gente tem muita gente desistindo porque a gente não está disposto a abrir mão da nossa religiosidade, da nossa santidade, dos nossos clérigos, funções, né, branding e dos nossos seguidores para poder abraçar o cara do monturo, para abraçar o homossexual, abraçar a prostituta, abraçar o travesti, abraçar o pecador, o pobre, a viúva e o órfão e dizer: eu vou sentar na mesa e vou preparar um jantar para você e a gente vai comer junto até o fim que Jesus venha nesse lugar. Então, se você for um pastor que está disposto a isso, acho que é o que a gente está vivendo aqui. Só para terminar esse testemunho, eu cheguei nessa igreja aqui, Catedral da Paz, que é uma antiga Assembleia de Deus e está saindo desse lugar para ser uma igreja relevante. Não que não existam igrejas Assembleias de Deus relevantes, né, mas só para corrigir minha fala. E a gente estava com 400 membros, a gente está chegando a 600 membros, com 2 cultos no domingo, com muitos visitantes, para a glória de Deus. Mas eu ouvi um testemunho que para mim valeu a pena vir para Goiânia. O cara é homossexual, ele veio para nossa igreja, eu marquei um café com ele, tomei um café com ele, ele se tornou um grande amigo meu. E aí ele falou: Lucas, eu fui nas 4 maiores igrejas de Goiânia. Na primeira igreja, falaram que eu não poderia contar para ninguém que eu era gay. Na segunda igreja, falaram que eu tinha problema psiquiátrico e eu precisava me tratar. Na terceira igreja, falaram que eu tinha vários demônios, que eu tinha que, sei lá, pisar em sal grosso, fazer um monte de mística em macumba. E aí eu venho numa quarta igreja, e nessa quarta igreja falam: a galera dessa igreja tem preconceito, hein? Toma cuidado aí, porque você não pode falar para todo mundo que você tem isso. E aí, já esperançoso com a igreja de Goiânia, com a igreja brasileira, com esse ambiente, eu quero aprender de Jesus, eu quero tratar meus pecados, eu quero ser alguém relevante, eu quero ser alguém que vive o cristianismo de fato. Falei: cara, você quer viver isso? Esse é o lugar, eu sou seu amigo. E aí ele falou assim, por incrível que pareça: nunca ninguém me respeitou como humano, nunca ninguém ouviu a mim e nunca ninguém tomou um café comigo desprendido disso. Eu achei tão interessante porque ele se espantou muito quando eu falei: cara, eu sou um dos pastores da igreja. Essa turma vive uma vida na vida religiosa bizarra. E eu falo assim, eu não falo abertamente porque tem hora aqui no podcast eu me sinto super confortável. Mas não dá para falar a qualquer lugar e muito exposto assim. Mas uma dos cultos que eu mais fui tocado em todos os sentidos, assim, cara. Tipo, a liturgia falou muito, a música falou muito, a pregação foi incrível. Foi na igreja Cidade do Refúgio da Lana Holder, que eu tava prestando uma consultoria para eles. E assim, cara, saí de lá quebrantadaço, culto pré-natal, assim, uma cantata linda. E a galera falava a mesma coisa, porque eu andei com eles um tempão também para poder entender o que eles estavam construindo ali. E eles são tão machucados que no final das contas a gente descobriu que eles estavam construindo uma igreja igual as que machucavam eles. Porque eles queriam viver aquilo. Né? Eles queriam viver aquilo. Então,
pastorado queria ter um pastorado igual ao do pastor, com talvez as mesmas diretrizes, as mesmas orientações, as mesmas regras até em algum momento, sabe? Então eles endureciam tudo, a liturgia, eles eram uma igreja caretaça dentro daquela realidade deles de quem se formou numa comunidade machucada por nós, né? E a gente tem super dificuldade em reconhecer que a gente machuca esses caras todos os dias na igreja. Demais, então, demais. Isso para mim foi um tapa na cara. Eu vou te ouvir aqui, foi muito legal, porque também me deixou livre para expor esse ponto, assim. Eu andei com os caras alguns meses, assim. Foi muito legal. Cada dia era um chute na cabeça, que eu tinha que me reprogramar com todos os meus preconceitos, com todos as minhas barreiras, com todos os meus olhares desconfiados. E, cara, eu fui entendendo que eu acho que eu entendi o lado ruim, né, desse trade-off que eles criaram, assim, pô, eles estão criando a mesma igreja, que replica os mesmos erros que nós fazemos de alguma forma. Acho que o que é o diferente é que eles se protegem dentro daquela clausura que eles criaram. Mas é muito louco o quanto que a gente machuca, né, ver esses números de desigrejados, ver igrejas que precisam ser segmentadas, porque as pessoas não podem ter liberdade de culto numa igreja tradicional ou numa igreja regular, porque não dá nem para falar que é uma igreja normal, porque não somos normais, né? Somos todos pecadores na essência da coisa. Tá todo mundo no mesmo chão de fábrica aí, como você disse. Então, acho que é legal, porque isso faz parte da comunicação no final das contas, né? A igreja comunica mal, a igreja é preconceituosa, a igreja exclui, e tudo que a gente deveria fazer, que era cuidar das pessoas, servir, amar, acolher, sentar na mesa, a gente não está fazendo. E muitos. Uma coisa, só para a gente concluir também, eu acho que muitos comunicadores e até mesmo muitos pastores, eles olham para isso e falam, cara, eu queria falar com essa galera. E eu acho assim, é possível dialogar com essa galera sem você ser progressista, sem você levantar uma bandeira específica. É que eu acho que Esse tudo tá se sendo um mistura, problema. né? Tudo se mistura na discussão. Eu acho que amar as pessoas não tem lado, né? Acho que é a premissa. Você precisa sentar, conversar, acolher, porque Jesus fez isso, e aí eu sempre falo, fico batendo na mesma tecla, parece que é loucura, mas, pô, mulher samaritana é o melhor exemplo, né, de como qualquer pessoa à margem da sociedade, não tô comparando assuntos, tá? Comunidade LGBT esquece, não é essa comparação, mas tô tentando colocar pessoas à margem da sociedade foram as primeiras que Jesus olhou. Então, qualquer um que estiver fora do que qualquer um classifique como normal, deveria ser o primeiro atendido pelo olhar do cristão. Né? E depois quem está em situações mais confortáveis, em segundo plano de alguma forma. E outra coisa que eu sempre falo, Lucas 10, né? Jesus fala, vai lá na cidade, era uma cidade zoada, dorme na casa dos caras, come junto, vai, vive, aí depois você prega, você ora, tal. Mostra que o sinal do reino, né, o reino chegou ali, e que, cara, você é o enviado do reino de Deus, que pode transformar aquela casa como uma gota de água no deserto, e me parece que a gente esquece isso, né? A comunicação da igreja é um negócio impositivo, extremamente excludente, e aí voltamos no assunto que a gente falou sobre essa imagem que a gente está construindo, e aí a gente politiza as coisas, tá tudo muito esquizofrênico, é muito ruído, e pouco Jesus que não tinha ruído, linha reta, conversa, mesa, como você falou. Isso me causa estranheza aí. E eu acho que a gente está num ambiente dessa cultura de confusão, ninguém mais sabe nada. Pô, você pega, por exemplo, a gente tem um exemplo agora das eleições agora de São Paulo, né, cara? O Silas Malafaia, que era um cara totalmente aqui e que, pô, tá dando entrevista hoje no Globo News falando contra o Pablo Marçal. Você fala, cara, peraí, parece que nada tá encaixando. Até os caras que se concordavam agora se discordam e tá uma porque confusão. Eles não têm lado e eles manipulam as pessoas, né? Esse é o ponto. Quando mistura religião, fica pior ainda, mas assim, ninguém tem lado, tem interesse. E a religião entrou no meio desses interesses porque mobiliza uma massa. E aí, quando você faz parte da massa e não consegue se definir
ou precisa se definir de um jeito excludente ou excluso, né, dessa massa, tudo fica confuso. Pô, mas você não é o crente do Malafaia? Não, não sou o crente do Malafaia. Né? Pô, tá tudo errado. Eu não sou o crente que persegue LGBT. Eu não sou o crente que não vai dar a mão pro mendigo na rua, né? Tem, pô, ou não, eu sou do crente que passa aqui e ignora a dor do outro. Você não é crente, né? Tá E aí longe de Jesus nisso. eu acredito que tem muitos que não comunicam porque não querem perder o relacionamento com os que são parecidos com ele. Exemplo, eu quero me dar bem com os outros sacerdotes, cara. Eu quero estar bem aqui com todo mundo. Certeza. Então, é um jogo de interesse, né? Imagem. exatamente. Então, se eu tiver bem com as outras igrejas, para mim tá legal. Então, até me parece que essa comunicação, às vezes, vamos se comunicar para tentar ser igual a essas igrejas, ou parecer com eles, ou ser igual. Quando, na verdade, o caminho é totalmente reverso. Não importa se a gente está sendo igual ou não. Para a gente ser autêntico, a gente precisa voltar para o evangelho, praticar isso e também trazer isso para a nossa comunicação na prática, né? Eu acho uma igreja bem interessante para a gente estudar, e aí eu vou deixar esse exemplo aqui final, e aí a gente... Mas agora o gatilho tá ficando bom, né? Mas tem uma igreja chamada Bridgetown, que é de um pastor chamado John Mark McComer. Cara, ele é um cara meio iconoclasta, assim, que desafia ídolos, idolatria e tudo mais. E a comunicação da igreja dele nas redes sociais é completamente divergente das sensitive seekers americanas. Que, tipo, pô, é aquele palco gigantesco, luzes e todas as paradas e tal. E a igreja dele tá crescendo demais com a ideia de discipulado missional, prática de mesa, relacionamento um a um. E aí você vê que a tipografia, o design, toda a comunicação é ultra minimalista, voltado para essa ideia de ser uma igreja saudável, que ouve gente e que entende de gente, que vai se relacionar com gente. Então, eu acho que é possível. E tá aí um exemplo para você que é comunicador, para você seguir. A Bridgetown, do pastor John Mark McComer, ou também a Door of Hope, de Portland, que é uma igreja bem diferentona, bem hipster, bem alternativa. Tipo, o pastor presidente, ele é vocalista de uma banda de country rock nos Estados Unidos. Então, acho que vale a pena você dar uma olhada nisso. Tem muita galera artista nessa igreja, chama Porta da Esperança. E no púlpito não tem telão de LED, tem uma lousa daquelas verdes da Velha Guarda e o cara prega com giz na mão. É maravilhoso. Sensacional. Vale a pena dar uma olhada nisso. Como eu falei no começo, você é o cara mais difícil de ser entrevistado. Uma, porque a gente não para de falar. E sempre a conversa é boa pra caramba e vai ficando melhor sempre no final e a gente nunca quer terminar. E outra, porque tem muito conteúdo e, você realmente desafia qualquer um que troca uma ideia com você. E é um prazerzaço estar sentado à mesa virtual com você sempre. Queria te agradecer pelo tempo, pela amizade, pelo amor que a gente troca aí muitas vezes nas conversas e nas conversas que nem sempre são tão fáceis ou não nos dias fáceis muitas vezes. Verdade. E que Deus continue te abençoando teu ministério, abençoando as suas meninas, que Amém. você consiga botar de pé essa sua inquietude na transformação das coisas para um alinhamento mais próximo com Jesus. Que Deus te encoraje e te renove as suas forças todos os dias. A cada vez que você levantar às 6 da manhã, depois que você dormiu às 2 da manhã, que ele te renove as suas energias, por mais que pareça uma loucura isso. Mas que você continue fazendo um estrago no mundo aí, cara. Deus te abençoe. Brigadaço por estar aqui. E você que está nos ouvindo, vai seguir o Lucas Bezalel, @LucasBezalel no Instagram, e aí lá você com certeza vai encontrar uma dezena de possibilidades de conteúdos incríveis e transformadores e provocativos, de romance à música, você vai encontrar no perfil desse cara, e tenho certeza que vai ser uma bênção para tua vida. Eu te agradeço. Até aqui o maior episódio dessa nova temporada do podcast, mas tenho certeza que o episódio mais inusitado que eu criei aqui por enquanto, que a gente ia falar de comunicação e a gente falou de igreja, falou de futuro, a gente falou de vida e deu referências para que vocês possam refletir sobre o que de fato vai construir uma igreja relevante missionalmente para anunciar o evangelho mais e melhor por aí.
Te vejo no próximo episódio. Lucas, te vejo ao longo da semana, nos próximos dias. E a gente vai caminhando junto. Obrigado, gente. Valeu. Valeu. ChurchCom Podcast.